Boa noite, meu pessoal. Muita alegria estar aqui no Irmã Ângela, revendo esses amigos queridos. Obrigado por essa oportunidade bendita de podermos estar refletindo juntos e aprendendo mais um pouco dos ensinamentos do Espiritismo. Bom, hoje nós vamos falar sobre o perdão e o auto-perdão. Quem que não precisa disso, né? Na atual conjuntura da nossa vida, todos nós temos que trabalhar um pouco o perdão e o auto-perdão, até por conta do estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós ainda temos necessidade de perdão e nos perdoarmos, porque nos magoamos e magoamos alguém também. Muitas de nós e de todos, muitas vezes mantemos as nossas mágoas arquivadas no coração ou nos arquivos do nosso inconsciente. E essas mágoas arquivadas, muitas vezes, elas trabalham na nossa ação, onde nós continuamos de encarnação em encarnação, repetindo os mesmos padrões de comportamento e dando aquela roda de encarnação onde uma vez somos vítimas, outra vez somos os algozes. Mas é um momento assim desse momento de tomada de consciência, de transição planetária, que nós revemos as nossas mágoas e a coloquemos no nosso consciente para elas modificar os nossos sentimentos frente a quem nós magoamos e o que nós nos magoamos, coisas que fizemos e que nós nos culpamos, com remorso, trabalhando aquela dor que só a gente sabe, que muitas vezes geram doenças, conflitos. Então é esse o objetivo dessa noite, nós trabalharmos essa questão do perdoar e do se perdoar. Quem nunca se magoou? Impossível, porque não somos perfeitos e até pelo grau de evolução da nossa época. O movimento que fazemos quando nós somos magoados é o revide. Desejo de vingança, desejar o mal para a pessoa, desejar que aquela pessoa passe pelo mesmo que a gente passou, enfim, vibrar o mal, o negativo para aquela pessoa que nos magoou. Quando nós somos o algoz, nós que magoamos, ou fizemos alguma coisa para nós mesmos, então nós ficamos com aquele remorso, eu não mereço perdão, eu não mereço perdão. Veja bem o que Mateus, no versículo 5, item 38 a 41, nos coloca o que Jesus apresenta sobre o perdão. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente, era aquilo que Moisés tinha trazido, que a gente deve revidar na mesma proporção. Eu, porém, vos digo, não resistai ao homem mau, antes aquele que te fere na face direita, oferece também à esquerda, e aquele que quer pleitear contigo, para tomar-te a túnica, dá-lhe também a veste. E se alguém te obriga a caminhar 1 milha, caminha com ela 2. Quando nós lemos isso, dá um sentido de submissão. Então, que nós devemos sempre estar permitindo dar a outra face, apanhar do outro lado. Não é bem isso que Jesus quis dizer. Ele não deseja que nós se submetamos à violência e que isso continue, mas sim que essa mudança de face nada mais é que uma mudança de jogo, uma mudança de comportamento, não permitir que a violência continue, mas de uma outra forma, se pôr numa postura que impeça a violência de tal forma, com sabedoria e sem ódio e sem rancor, para que a ação nossa permita gerar uma transformação também no agressor.
e que esse agressor, com a nossa ação, permita-se modificar. Então, quando ele diz que dar a outra face é uma transformação nossa, uma mudança, só que essa mudança não é o revide, mas sim a mudança que nos dá uma dignidade, que nós recuperemos a nossa dignidade, mudando a nossa história, que nós tornemos-nos senhor da nossa história. A raiz da mágoa está no vitimismo. Quando nós nos colocamos como vítimas, nós sempre colocamos a responsabilidade da nossa dor, das nossas mágoas, dos nossos infortúnios na mão de outra pessoa. Então, nós delegamos a nossa vida para outra pessoa e permitimos que essa pessoa use de nós da forma como ela acha certo. Embora muitas vezes o agressor não tenha consciência de que está sendo um agressor, é o jeito da pessoa ser. Cabe a nós mostrar que aquilo não é certo para a gente, ou melhor, a gente não aceita aquela forma de ação. Isso é buscar a dignidade. Quando assumimos a nossa dignidade, mudamos a nossa postura frente às mágoas da vida, reinventando a situação. Não só caminhamos para o perdão consciente, um perdão racional, mas conseguimos também enxergar em nós as nossas limitações e as nossas virtudes. Vem de nós a capacidade que nós temos de alterar o rumo da nossa história, possibilitando, com essa mudança nossa, alterar também a história do outro, porque nunca uma mudança é unilateral, uma mudança sempre tem duas vias. Nós não somos o resultado do que os outros fazem conosco, mas sim das interpretações que temos durante a nossa vida. Muitas vezes, por exemplo, quando nós somos crianças, muitas vezes nós vemos os nossos pais brigarem e às vezes nós interpretamos que as brigas dos nossos pais são por nossa causa e a gente fica com aquela mágoa dentro de nós. Mas os pais brigam, depois se reconciliam e aquilo é normal entre um casal. Só que o jeito que nós, quanto criança, com aquela maturidade de criança, interpretamos a briga, muitas vezes gera em nós culpa ou mágoa, ou vitimismo, ou dores que podem se aprofundar no futuro. Só que isso não pode ficar gravado lá no nosso inconsciente ou na nossa consciência como uma coisa que não pode ser mexida. É muito importante que na fase adulta nós revejamos as nossas mágoas infantis e ressignificamos ela com a inteligência do adulto. É uma forma de nós estarmos limpando da nossa mente muitos sentimentos que nos traz tristeza da nossa infância. Então, isso é colocar o passado. Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos ressignificá-lo no presente, para nós construirmos um futuro com mais paz para nós mesmos, com mais qualidade de vida, com mais saúde. Se o outro nos trata com indignidade, não quer dizer que somos indignos, mas o que nos torna indignos é aceitar a indignidade. Quando nós aceitamos as agressões, quando nós aceitamos os infortúnios, nós estamos dando força para que isso permaneça. Não aceitar a violência do outro, quando nós aceitamos a violência do outro, nós também nos tornamos violentos, porque plantamos em nós aquele ditado, olho por olho, dente por dente, e acabamos vibrando na mesma sintonia do ódio, da vingança, do desamor, nos colocando no mesmo patamar do nosso agressor. Não perdoar é como beber de um veneno e querer que o outro morra.
Esse perdoar é entender a situação. Pede a esquecer, não desejar o mal. Perdão é não desejar o mal, não é esquecer. Nós não temos condições de esquecer as passagens e as experiências da nossa vida, mas nós podemos modificar esse sentimento. Segundo o Espiritismo, tem um trecho lá que fala assim: aqui mando e sou obedecido. Mal sabe ele, a pessoa que tem esse conceito de vida, que ele também aqui ele é detestado. Segundo o Espiritismo, não existe premiação ou castigo, e sim a lei de ação e reação. O sofrimento não é uma coisa natural, é uma justiça a ser aplicada naquele que precisa reaprender os seus atos menos bons. A lei de causa e efeito, ou ação e reação, nos mantém ligados a relações afetivas que passam de reencarnações, de gerações a gerações. Chega um momento que nós precisamos dar um basta, terminar com esse ciclo de vítima e algoz. Ora somos vítimas, ora somos o algoz, que é essa ação de reação. E passarmos para a reconciliação, rever esse momento que às vezes duram anos e anos, ou duram encarnações, gerações a gerações, para transformar essa relação em reconciliação. O sofrimento só traz evolução quando ele traz uma transformação do mal para o bem. Ele transforma o que era ruim para uma coisa boa. O Espiritismo não faz apologia do sofrimento, mas sim do bem sofrer. Nós sabemos que existe o mal sofrer e o bem sofrer. O mal sofrer, nós vamos ver aquelas pessoas que persistem no erro. São aqueles revoltados que não aceitam, que se acham vítima e persistem naquela mesma história. E o bem sofrer é uma ação libertadora. É aquela que você entende o sofrimento e faz daquele momento uma transformação, um aprendizado para se melhorar. Seria assim como uma escada evolutiva. Você muitas vezes está no primeiro degrau, com aquele sofrimento, você aprende novos sentimentos e você consegue alcançar um patamar de melhor entendimento da vida. Uma atitude libertadora nos conduz ao arrependimento das nossas ações e dos atos infelizes. O arrependimento, ele está muito ligado com o desenvolvimento da nossa humildade. É quando nós reconhecemos o nosso erro e procuramos a mudança. Jesus fala lá: eu não vim trazer a paz, mas assim a espada. Só que essa espada que Jesus nos propõe não é a espada da guerra um com o outro, mas aquela espada que nós travamos, aquela luta íntima. Ela é simbolizada como uma luta íntima de nós melhorarmos as nossas qualidades e reconhecermos os nossos defeitos. Então essa espada é a espada do burilamento interior, da reforma íntima, do autoconhecimento. O arrependimento exige reparação. Se nós fizermos alguma coisa errada, realmente nós temos que rever e refazer. Assim como aquele que fez alguma coisa errada para nós não vamos poder ficar passando a mão na cabeça dele. Nós podemos perdoá-lo, mas não quer dizer que aquela pessoa não necessite de uma corrigenda, de uma reparação. Isso não é castigo e nem pecado. É saber que aquela pessoa, naquele momento, agiu de uma forma errada, ou nós agimos de uma forma errada, porque tínhamos todo um contexto na nossa história que favoreceu aquela situação.
O arrependimento é humilde, é o caminho do auto-perdão, é acolher tanto a nós quanto o outro que errou. É dizer assim para si mesmo: ok, errei, não posso mudar, mas posso agora fazer diferente. Então, o auto-perdão é uma das coisas mais difíceis da gente reconhecer, porque ainda nós somos muito orgulhosos. E para nós trabalharmos o auto-perdão, nós temos que primeiro reconhecer o nosso erro. E a partir do reconhecimento do nosso erro, trabalhar essa ação libertadora. Exige de nós que nós olhemos para nós mesmos com uma certa amorosidade, de saber que nós ainda estamos nesse processo de amadurecimento espiritual. Olhar para a nossa história no momento do nosso erro. Errei, eu não pude fazer diferente. Naquele momento era o que eu achava certo ser feito. Quando não consegue se perdoar, se arrepender. Quando você não se arrepende, você vive do remorso. E o remorso corrói qualquer pessoa. É filho do orgulho. A pessoa fica se punindo. Não mereço perdão. E agrava profundamente a dor, provocando doenças muitas vezes graves. Quem fica se punindo não encontra o arrependimento. O arrependimento é fruto da humildade. E ele é o caminho da ressignificação da nossa vida e da nossa paz. Tem um exemplo que o Divaldo nos conta, que são de uma mulher que chegou lá na Mansão do Caminho e ela tinha feito vários abortos e ela estava com câncer de útero. E ela foi lá para falar com ele, mas ela já chegou falando que ela não merecia perdão pelo que ela tinha feito e que ela se achava que aquela doença que estava lhe matando era o castigo pela quantidade de abortos que ela tinha feito. O Divaldo olha para ela e fala: sim, você fez uma coisa errada, mas não sou eu e ninguém que vai te julgar. É você que está se julgando. Você pode refazer a sua história. Você pode reconstruir esse momento na sua vida. Que tal você fazer alguma coisa para alguém, para alguma criança, para algum ser, alguma família que está sem condições e refazer esse seu caminho. Só através da sua boa ação que você vai conseguir esse perdão, esse auto-perdão. E olhar para você, para o passado, com carinho, com amorosidade, se permitir ver como era o seu padrão de pensamento, se permitir ver, enxergar como foi tudo que você recebeu daqueles que vieram antes de você. E assim fez a mulher. Ela montou começou adotou 8 crianças. E começou, enfim, abriu um orfanato e logo ela tinha muitas crianças, a qual ela considerava filhos dela, como mãe mesmo, ela adotou, ela tinha um padrão de vida bom, ela colocou o nome nas crianças e passou um tempo, ela voltou e falou pro Divaldo: olha, Divaldo, hoje eu sou uma pessoa feliz, eu estou curada e eu tenho vários filhos, não são os meus filhos de sangue, mas são os meus filhos da alma. Então aí o Divaldo nos coloca um bom exemplo de atitude, não é? Por exemplo, uma das coisas mais difíceis que a gente sabe de perdoar é a questão da pedofilia. Aquelas crianças que são violentadas quando crianças por adultos, às vezes pelos próprios familiares, e elas, por medo ou até por pressão do agressor, elas não se permitem se comunicar do que tá acontecendo, ou por vergonha, ou até por culpa. Normalmente eles se acham até culpados e guardam isso.
Isso é uma coisa que naquele momento, por medo ou por vergonha, a pessoa não se coloca. Mas quando tiver maior e tiver consciência, é muito importante que seja declarado, que seja falado e que vá em busca de tratamento e coloque o agressor na sua condição de agressor, porque é uma oportunidade, quando nós fazemos isso, de até esse agressor ter a cura, ter um refazimento, ou até ele precisa ter uma repreensão. Nós precisamos mostrar um novo caminho para ele. Isso não quer dizer vingança, mas sim colocar as coisas nos seus devidos lugares. O processo de auto-perdão tem que ser amoroso para conosco. Por trás da mágoa há um desejo de amor, de perdão. Atrás de todo ódio há um desejo de reconciliação. Tem uma história muito bonita que é uma reconciliação, que acho que é o Chico Xavier que coloca num dos livros. Havia 2 irmãos que tinham uma fazenda, os pais tinham uma fazenda muito grande, e os pais faleceram e deixaram essa fazenda para os 2 irmãos. Bom, os 2 irmãos, depois que os pais morreram, começaram a brigar, não se entendiam mais e resolveram dividir a fazenda. Então, no meio da fazenda, eles resolveram mandar construir um muro bem alto para que nenhum dos 2 enxergassem um ao outro. E assim fizeram, começaram a procurar um pedreiro que pudesse fazer esse muro. Um belo dia aparece um senhor que estava procurando emprego e eles contratam, um deles contrata esse pedreiro para fazer o muro. Falou, eu quero bem alto, que eu não quero nem ver o outro lado do meu irmão. E foi embora. Passado um tempo, ele voltou. E esse pedreiro havia construído uma ponte. Passava um rio que dividia as fazendas, era ali que eles iriam fazer a divisão, colocando o muro. Ele ia construir uma ponte. Então, ambos estavam chegando do seu trabalho, quando viram a ponte, um pensou, o meu irmão quer se reconciliar comigo e construir uma ponte. O do outro lado pensou a mesma coisa, o meu irmão não deixou construir um muro e sim pediu para ele construir uma ponte. E ambos foram na ponte e se reconciliaram. E de repente a amizade retornou. Então, ambos queriam a mesma coisa, só que por um momento, às vezes, de descontentamento com as negociações pós-morte dos pais, eles se magoaram e, por orgulho, não estavam tentando a reconciliação. Então, a melhor coisa que pode existir após um evento dessa natureza é a inteligência, é o raciocínio lógico, é a reconciliação com sabedoria. Daí termina essa questão do vítima e o algoz que vai se perdurando por reencarnações e reencarnações. O perdão não é submissão, como diz Jesus naquele texto que nós lemos antes. Deixar de ser vítima para ser o Senhor de transformar a nossa história, sentindo a necessidade de deixar florescer dentro de nós o amor no coração. E o perdão também não é esquecimento. Nós não temos condições de esquecer os fatos da nossa vida. Se nós fizermos essa força para o esquecimento, nós estamos simplesmente colocando ele lá numa gavetinha do nosso inconsciente, porque ele fica na nossa memória, que é uma área totalmente diferente do cérebro, dos sentimentos. Então, o importante é, gente, trabalhar as nossas mágoas, as nossas dores, reinventar a nossa história. O amor, ele está muito ligado ao perdão e ao auto-perdão. Para que haja amor, é necessário que nós perdoemos os nossos erros e perdoemos os outros que erraram conosco. Deixando que essa roda da reencarnação se modifique
Quantas vezes a gente olha e percebe os relacionamentos conflituosos das pessoas que estão ao nosso lado, que são interencarnações, que vem e vai, vem e vai. A pessoa fica sempre dando murro em ponta de facas. Está na hora de nós, assim, despertar a humildade que existe dentro de cada um de nós. Só através da humildade nós conseguiremos enxergar os nossos defeitos, as nossas qualidades, e quando nós enxergamos isso em nós, nós acabamos também enxergando no outro, e é a humildade e não o orgulho que faz com que nós mudemos o rumo da nossa história, e nessa mudança do mal para o bem, nós vamos reconstruindo uma nova história e vamos também ajudando a reconstruir a história de todo o planeta para que nós mudemos de um mundo de expiação em provas para um mundo de regeneração. Então, foi muito bom estar com vocês. Eu espero que a mensagem desta noite possa realmente trazer algum benefício, tanto para quem fala como para quem ouve. E nós possamos, durante o nosso sono físico, pedir a Deus que nós continuemos esse trabalho de renovação interior, porque é no momento do nosso sono que o nosso espírito, de acordo com a nossa preparação quando formos dormir, podemos aprender muito e no momento de vigília receber aquelas inspirações que trabalhamos durante o nosso sono físico para agir da melhor forma possível. Que Deus esteja com todos nós e permita que nós continuemos a nossa história, agindo da forma que o Pai espera de nós. Boa noite, muita paz a todos, agora é com vocês, e que muito em breve nós possamos estar juntos novamente. Um beijo no coração de todos. Muito obrigada.